Olá amantes de terror e relatos sombrios, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, trazemos para vocês 3 relatos reais de terror que aconteceram com pessoas que nunca encontraram uma explicação plausível para o que aconteceu. Essas histórias são baseadas em eventos reais e vão te deixar intrigado e assustado ao mesmo tempo. São relatos de experiências inexplicáveis, que desafiam toda a lógica e explicação científica, mas antes de começar o vídeo, se possível, deixe o like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Nossa próxima meta é chegar a 5.000 inscritos, conto com vocês, e agora vamos aos relatos de hoje. 1. Sítio das Coisas. Bom, o que eu tenho para contar, não sei se posso dizer que é de fantasmas, mas tenho certeza que é uma coisa do outro lado. Minha avó paterna, ainda viva, conta muitas histórias do seu sítio, que ainda é seu. Espero conseguir deixar claro tudo o que aconteceu e ainda acontece por lá, o mais breve possível. O sítio fica na Serra do Mar. Para chegar lá é somente por meio de trem, ou então por uma estradinha que sai da cidadezinha. Mas mesmo depois de subir por esta estrada cerca de 3 quilômetros, onde não há casas, você ainda tem que andar pelo trilho de trem mais 2 quilômetros. Imagine o quão afastada é. Lá em nenhum momento nós netos deixamos que instalassem luz ou telefone. Não queremos nos lembrar do mundo quando estamos lá. Bom, vamos às histórias. Uma destas sempre acontece na Sexta-feira da Paixão. Um homem que mora com sua família no começo da estrada de chão diz que em uma das pedras que tem por lá, em forma de baú, acontece uma espécie de ritual. Ele não sabe dizer o é realmente. Ele diz que à meia-noite deste dia, várias pessoas bem iluminadas partem de uma pedra, que chamamos do amor, atravessa por frente da casa lentamente até a pedra baú, que chamamos por parecer faz um círculo e começa a cantar, uma espécie de música horrenda, a qual somente ele escuta. Depois disso a pedra se ilumina meio que amarela e todos entram nela. Isso faz com que ele se arrepie todo e que seus animais da fazenda uivem, quem uiva, choraminguem enfim, mas só depois de entrarem, dos carinhas, na pedra. Quando minha avó, cismada com o que ele sempre afirmava, resolveu levar um pessoal especializado para dar um jeito na pedra, tentaram explodi-la mas nada e foram embora sem sucesso. Meus tios fizeram fogueira e nem sequer ficou a marca deixada pelas cinzas, nada nem conseguir tirar lascas. Nada. Depois destas tentativas em vão, coisas começaram a acontecer por lá, coisas como verem olhos vermelhos na janela da sala ou da cozinha envolta por uma fumaça negra, quais sumiam como poeira no vento, estes mesmos olhos depois de mudarem as janelas andando no mato nos luais que faziam, onde todos corriam para dentro de casa e nem no banheiro que ficava a metros da casa ninguém ia. Acham que tem algo valioso lá, ou então sua morte, da do Senhor que vê tudo. Numa noite, como tinha que ser para tomar banho, um tomava banho enquanto outras 2 pessoas seguravam uma espécie de regador com a água quente. Essas eram minhas tias que enquanto faziam isso, escutaram um barulho perto da pedra do amor e viram muitos olhos vermelhos vindo em suas direções. É claro que saíram correndo deixando minha avó que foi só lembrada quando o pânico passou. Foram todos que estavam na casa buscá-la, mas ao chegarem mais um susto, ela estava desmaiada toda cheia de marcas de arranhões, estes que pareciam ser humano. Ao contar o que ela lembrava, ela disse que havia visto os olhos descendo o morro, apressou para terminar, mas não disse nada para assustar minhas tias. Quando percebeu que elas não estavam ali, sentiu um calor perto dela e não lembrava de mais nada, até ser acordada. Ela conta-nos que meu avô teve o derrame que poucos dias lhe causou a morte porque viu estes olhos dentro do quarto em cima da cama que meu pai dormia, e na manhã ainda assustado antes de abrir a casa olhou pelos pequenos cômodos. Quando voltou para o quarto escutou um SHHHH. Quando viu tinha uma cobra no meio do pé do meu pai com os mesmos olhos vermelhos e totalmente desproporcional a ela. Ele catou meu pai, mesmo sem pensar no que a cobra poderia fazer, e saiu do quarto. Quando ele voltou, poucos segundos depois ela não estava lá, não estava em lugar nenhum. Quando ele sentou na cama para pensar no que aconteceu, ele teve seu primeiro ataque. Depois disso a única coisa que ele falava era: os olhos vermelhos da pedra vieram me buscar. Poucos dias depois morreu de derrame, só falando dos olhos vermelhos.
minha história é um pouco longa, mas é real. E essas foram só uma das coisas que aconteceram lá, e que ainda acontecem. Agradeço por lerem meu conto, não de fantasmas mas sim do sobrenatural. Olá, eu de novo com mais coisas estranhas sobre o sítio da minha avó. Como eu já falei, em outro relato, acontecem muitas, mas muitas coisas por lá. Então segue mais uma história, meio longa, mas real. Em uma de nossas férias escolares, fomos quase todos os familiares, 12 netos, 3 dos 5 filhos, 2 noras e mais a minha avó, para o sítio. Nós crianças fomos um dia antes de trem com minha avó, para que ela pudesse colocar a casa em dia, mesmo pequena, em ordem, enquanto meus tios e meus pais iam de ônibus até a cidadezinha para só depois subir ao sítio, com a maioria das compras e suas barracas, pois a casa era pequena para todos. No primeiro dia parecia estar tudo dentro do conforme, mas nenhum de nós 12 netos arriscávamos a sair de perto da casa, pois mesmo de dia muita coisa acontecia, era mato. Mas quando tínhamos terminado de almoçar resolvemos ir para a cachoeira, e como a minha avó tinha que organizar a casa tivemos que ir sozinhos, um bando de pirralhos no meio do nada sem nenhum adulto, imagine. Como em todas as cachoeiras, que eram 7, tínhamos que ir com uma foice para roçar o mato e se livrar das cobras que eram muitas. E lá fomos nós. Como sabíamos os horários dos trens tínhamos que andar rápido para atravessar as pontes que também eram muitas, em cima de bicas ou cachoeiras. Na primeira ponte nada de anormal, só muitos barulhos embaixo dela. Continuamos a nossa caminhada mas meio desconfiados, pois tinha um barulho idêntico ao da ponte que estava nos seguindo, só que ao lado no mato. Sabíamos que não era onça porque não havia o cheiro que sempre ela carrega e é forte, de zoológico. Meio desconfiados fomos. Os primos mais velhos desceram na frente com a foice, meio atrapalhados mas deram um jeito de fazer uma trilha legal. Enquanto fazíamos baderna, escalávamos a lateral da cachoeira pelas pedras, sem nos lembrar do barulho. O meu primo, o mais corajoso, berrou de uma forma que fez eco embaixo da ponte. Corremos meio desajeitados na água e vimos um pássaro voar, mas era dos grandes. E meu primo sentado atrás da base da ponte branco, chorando muito e tremendo. Quando ele se acalmou e foi nos contar que ao mergulhar ele sentiu alguém forçar o seu ombro embaixo da água. Saímos todos correndo sem olhar para trás, daí quando já estávamos em cima da ponte, no trilho, pedimos para que ele contasse o que aconteceu, e ele começou de novo e disse que assim que ele olhou para trás deu de cara com algo que parecia uma mulher mas com cara cheia de penas. Nisso que ele terminou escutamos o barulho no mato, mas desta vez se aproximando do trilho, desta vez aquilo veio em nossa direção. O estranho é que eram passos mas quando vimos era o mesmo pássaro que estava na ponte, veio contra nós e antes de nos tocar desapareceu, gelamos e mesmo assim corremos muito para o sítio. Quando chegamos, correndo e assustados na última curva para o sítio, minha avó vinha em nossa direção. Como a casa ficava em cima de um morro dava para ver boa parte do trilho e ela disse que viu uma mulher passar por lá mas andando estranho no que ela voltou para fechar a porta um pássaro grande bateu no vidro quebrando ele inteiro, já com medo pegou a espingarda e se arrancou atrás de nós. Mas, quando chegamos no sítio estava tudo aberto e nenhuma das vidraças quebradas muito menos sinal de pássaro. Nem brincar lá fora fomos. À noite como de costume tomávamos chá com a porta aberta e sentimos o cheiro da onça, nos trancamos em casa até ela passar, quando a galerinha de onça se aproximou elas simplesmente ficaram rodeando a casa, coisa que nunca fizeram, aí ficamos com mais medo pois as janelas além dos vidros agora eram trancadas por fora com uma de madeira mas estas não estavam fechadas e se as onças tentassem entrar, entrariam na boa, aquilo apavorou a todos nós. Mas para nossa surpresa, ou pior, pânico as janelas foram se fechando uma a uma, mas como não tinha ninguém lá fora, então o pânico aumentou. De certa forma, estávamos seguros, mas quem nos protegia, e de repente o mau cheiro passou, as onças foram embora. E minha avó resolveu ver quem fez aquilo. Quando ela saiu viu a mesma mulher descendo para o trilho, mas quando ela deveria aparecer andando já sobre o trilho ela simplesmente viu um pássaro como que bateu na janela. Entrou silenciosamente,
E começou a bater um bolo como se nada tivesse acontecido por lá. Nós só ficamos nos olhando. Então minha prima resolveu perguntar se estava tudo bem. Minha avó virou-se e disse que tínhamos que agradecer, um por um, e sem sair de casa brincamos enquanto o bolo assava. Já estava bem escuro, só com a lua quando o bolo estava pronto. Minha avó desenformou o bolo, cortou exatamente em 13 pedaços, quanto éramos, e deu um pedaço a cada um pedindo para que não comêssemos. Então ela pegou a lanterna e rumou para a bica nos chamando. Claro que ninguém queria ser o último nem o primeiro da fila, mas tinha que ter um né. Quando chegamos na bica, cada um teve que colocar seu pedaço em uma pedra, dizendo obrigado, e saímos mais que correndo. Sem entender nada, perguntamos à minha avó o porquê daquilo. Ela disse que apenas tínhamos que agradecer pela ajuda da mãe do mato, uma alma de uma moça que sumiu na mata e nunca encontraram mais que sua foice, qual ela carregava para se proteger dos intrusos. Acham que ela morreu tentando impedir a desmatação de uma área. Ela só apareceria para ajudar quando o mal viesse da mata. Foi o que ela fez. Sei que não é assustador ler, mas pode ter certeza que estar no meio da situação sem saber o que está acontecendo e ser ajudado por sei lá quem por sabe lá qual motivo é muito sinistro. Bom, nestas férias aconteceram coisas muito piores, mas vamos deixar para a próxima porque por hoje já foi demais. 2. Coisa estranha. Para que vocês entendam melhor, eu vou explicar como era a minha casa antes e como é agora. A minha casa não tinha o quarto que agora é da minha mãe. Ela e meu pai dormiam no quarto que agora é meu. Eu tinha um quarto que agora é do meu irmão. Vamos para a história. Quando eu dormia no meu antigo quarto, minha mãe colocou um quadro de Jesus e outro de Maria e Jesus para me proteger. Eu sempre demorei muito para dormir, por isso sempre escutei coisas estranhas na casa, e sempre que eu olhava para o quadro de Jesus para tentar me acalmar, o quadro parecia rir e me olhar com ar de deboche, e durante a noite o quadro ficava diferente, parecia um monstro e não um homem. Como eu tinha medo dos quadros, pedi para minha mãe tirá-los do quarto e por um tempo eu me vi livre dos barulhos estranhos e das imagens que apareciam neles. Minha tia morreu quando eu tinha 9 anos e eu, minha avó e o filho da minha tia víamos o seu vulto na janela que ficava para a parte dos fundos da casa, que era cheia de árvores e muito assustadora. Parecia que algo me perseguia. Como minha mãe e meu pai trabalhavam fora, eu ficava na casa da minha avó com os meus primos, até que uma vez eu fui para a rua com os amigos e senti que perto do portão algo me olhava. Como sou medrosa, saí correndo para fora do portão. Meus amigos dizem ter visto uma sombra no portão chamando-os. Passou um tempo e todo dia a mesma sensação de alguém me olhar. Minha mãe fez um quarto novo para ela e eu fiquei com o seu quarto antigo, só que eu passei a ter pesadelos com coisas parecendo cachorros na janela que ficava entreaberta. Minha mãe me falava que era para ventilar o quarto, e no sonho toda vez que eu ia fechar a janela os cachorros vinham ao encontro de minha mão para tentar mordê-la. E até hoje este pesadelo se repete. Uma certa vez, quando estava dormindo, senti que algo estava em cima de mim. Sentia um peso sobre as cobertas. Tentava me mexer e não conseguia. Então finalmente me virei e bati com a perna na janela e, para meu espanto, havia uma sombra lá. Uma semana se passou e eu já tinha esquecido o ocorrido, até que outra vez sinto algo pesado e não consigo me mexer. Tentei gritar, mas como tinha medo, fingi que estava dormindo. Lentamente minhas cobertas foram sendo puxadas para o chão, eu as segurei e as puxei de volta. Gritei por meus pais e eles vieram, mas não tinha mais nada lá. Um mês depois pedi para minha avó, ela é evangélica e diz ser batizada pelo Espírito Santo, benzer meu quarto, mas ainda escuto os sussurros e barulhos vindos da minha janela. Pode não parecer assustador para você que lê, mas tenha certeza de que você não gostaria de ter estado no meu lugar. 3. Pavor no apartamento. Tinha me mudado para um apartamento de 2 quartos e ainda estava acabando de decorá-lo. Cheguei em casa tarde da noite, tomei um resto de café meio morno que ainda estava na garrafa térmica e me joguei na cama de tão exausta. Ainda por cima estava um dia daqueles frios de rachar que faz no Rio de Janeiro, quando vem aquelas frentes frias. Logo tratei de me enfiar nas cobertas e dormir.
Eu havia desligado a luz e estava retirando um par de brincos da orelha e ainda sentada recostada na cabeceira da cama, quando eu fiquei atônita com um barulho de sapato de salto alto vindo da sala e entrando pelo corredor do apartamento e logo depois uma forma humana de uma mulher entrando no quarto e fiquei simplesmente apavorada com aquela cena. Ela vinha bem lentamente e jogava a cabeça para trás e como se risse, porém estava muda e o único barulho era do salto alto que fazia no chão. Ficou ali para no batente da porta e voltava em direção à cama e voltava para a porta e abria a boca como gargalhando, mas sem emitir som nenhum. Fiquei petrificada. Conseguia ver que era uma mulher porque embora fosse de noite, passava uma leve iluminação do lado de fora, mesmo com as cortinas fechadas e a janela também estava toda fechada por causa do frio intenso. Tinha cabelos compridos, escorridos e pretos e parecia que vestia uma camisola. Vinha do batente da porta e jogava a cabeça para cima e como se gargalhando vindo na minha direção. A vontade que me deu foi de quase pular a janela tamanho o meu pavor e logo depois, lá pela quarta vez que fez isto, ela me olhou novamente e fechou a cara. E agora a cara era de má. Ficou ali parada mais alguns instantes me olhando e depois saiu em direção ao corredor e acredito em direção à sala. Depois tudo ficou em silêncio. Fiquei ali mais um tempo petrificada e em quase estado de choque. Depois de um tempo tive coragem para esticar o braço e acender o abajur. Ao ver a claridade fiquei mais aliviada, porém muito apavorada ainda. Mas afinal, o que era aquilo? A porta do quarto bateu com violência e depois de bater a porta voltou batendo com grande violência também na parede do quarto, voltando a ficar escancarada. E novamente o barulho de salto alto começou lá da sala. Eu quase morri de tanto medo e pavor. Fiquei de olhos fechados e ouvi o barulho de fechadura da porta do quarto do lado ou do corredor ficar mexendo como se trancasse e abrisse várias vezes, somente aquele barulho de clec, clec, e clec, clec, abrindo e fechando. Eu não sei o que me deu, mas prendi a respiração, abri apenas um pouco os olhos e saí correndo da cama e com a coberta e tudo, cruzei o corredor. Entrei na sala e voei para a porta de saída. Quando dei por mim eu simplesmente havia descido 3 andares de escada descalça e estava na portaria. O porteiro ficou sem entender nada e eu não conseguia ficar calma. Uma vizinha que chegava naquele momento resolveu chamar a polícia para ver o meu apartamento, mas nada foi encontrado e nem estava revirado, somente a porta do apartamento aberta e o cobertor caído na sala quando precisei abrir a porta de entrada. Só entrei quando meu irmão chegou lá no prédio e então subi com ele e fui me encontrar com os policiais, mas eles não encontraram nada de anormal que levasse a achar que houvesse tido um ladrão por lá, mesmo porque não havia altura para escalar e eu sabia que não era ladrão. Um deles falou que às vezes ele ou a equipe de policiais era chamada para atender a casos mais ou menos parecidos com o meu. Ele falou isto quando eu relatei exatamente o que ocorrerá no apartamento. Ele disse que acreditava no sobrenatural, pois já tinha passado por uma experiência sobrenatural. Fechei o apartamento e fiquei dormindo na casa de uma colega durante 6 meses e foi aí que vi que não tinha jeito e tratei de aceitar a oferta de minha mãe para voltar a morar com meus pais. Aquela imagem da mulher entrando no quarto e vindo na minha direção e jogando a cabeça para cima e como se rindo ou gargalhando e o barulho de toque, toque, do salto alto e de fechadura sendo girada abrindo e fechando, não sai da minha cabeça até hoje. E aí, amantes de histórias sombrias, gostaram dos relatos de hoje? Algo parecido já aconteceu com vocês? Caso a resposta seja sim, envie sua história para o nosso e-mail que está na descrição. Antes de falar a palavra secreta, queria lembrar vocês de se inscreverem no canal se ainda não forem inscritos, e também não esqueçam de deixar o like. A palavra secreta de hoje é salto alto. Vejo vocês amanhã para mais relatos perturbadores. Até logo!